Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Então nós vamos falar do tema administração financeira. Nós já falamos um pouquinho na última aula, daí retornamos a falar novamente mais alguns pontos sobre a administração financeira. A administração financeira corresponde aos esforços despendidos objetivando a formulação de um esquema que esteja adequado à maximização dos retornos dos proprietários das ações ordinárias da empresa, ao mesmo tempo em que possa propiciar a manutenção de um certo grau de liquidez. Na verdade, a função financeira dentro de uma empresa está diretamente relacionada com a decisão de se fazer um investimento e a decisão de fazer um financiamento, sem esquecer que essas duas funções principais estão interligadas. Ou seja, tanto o investimento como o financiamento que fala, as duas estão uma interligada com a outra. Além disso, a função financeira abrange numerosos outros aspectos, além do indicado, até finanças das outras agora. Se fôssemos distinguir funções nas empresas, as características escolhidas para diferenciar seria o tempo. Na realidade de uma empresa, com fins lucrativos, visam um maior rendimento, um maior aproveitamento, lucro, investimento e etc. Tudo necessita de um certo cálculo financeiro. Finanças, né? Nós também já falamos um pouco sobre essas finanças, né? Pode-se definir finanças como a arte e a ciência de administrar os fundos. Praticamente todos os indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundo, gasta ou investe em finanças, ocupa-se do processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos na transferência de fundo entre pessoas, empresas e governos. Finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos e financeiros, objetivando a maximização da riqueza da empresa e do valor das suas ações. O que seria essa maximização da riqueza? É a contribuição para o valor da empresa pela seleção daqueles investimentos que possuem a melhor compensação entre risco e retorno. É como se define a compensação entre risco e retorno. Dado o nível de risco, é a taxa desejada de retorno que justifica a execução de um investimento. Ou seja, o que a gente vai investir naquilo, né? Então, até na figura mostra uma pessoa, né, colocando água em uma planta, né? Então, é só uma representação, né, do que fala, né? Que é o risco que a gente fala que é a taxa. O que você vai investir justifica o investimento, ou no caso, o investimento que você vai fazer, o retorno que você vai ter também. O que faz o administrador financeiro? A função de gestão financeira geralmente é associada a um alto executivo da empresa, denominado frequentemente diretor financeiro ou vice-presidente de finanças. O vice-presidente de finanças coordena as atividades do tesoureiro e do controlador. A controladoria preocupa-se com a contabilidade de custos e a contabilidade financeira, com os pagamentos dos impostos e com os sistemas de informação gerencial. A tesoureira responsabiliza-se pela gestão do caixa e da área de crédito da empresa, por seu planejamento financeiro e pelos gastos de investimento. Numa empresa menor, o tesoureiro e o controlador talvez sejam a mesma pessoa. Não se encontra dois departamentos distintos.
Ou seja, vai depender do tamanho do porte da empresa. Se ela é pequeno, médio, grande porte, né? Geralmente as empresas de pequeno porte, uma pessoa faz várias funções, né? Então, quando é de grande porte, cada um tem a sua função. Mas quando é uma empresa de pequeno porte, uma pessoa faz tudo, né? É o tesoureiro, é o controlador, é o que faz o planejamento, é o tesoureiro, tudo isso, né? O administrador financeiro deve preocupar-se com 3 tipos básicos de questões. Vamos ver quais são elas. Orçamento de capital, processo de planejamento e gestão dos investimentos de uma empresa em longo prazo. Nessa função, o administrador financeiro procura identificar as oportunidades de investimento cujo valor para a empresa é superior a seu custo de aquisição. Em termos amplos, isso significa que o valor do fluxo de caixa gerado por um ativo supera o custo desse ativo. Uma estrutura de capital. Combinação de capital de terceiros e capital próprio. Existe na empresa o administrador financeiro. Tem 2 preocupações no que se refere a essa área. Primeiramente, quanto deve a empresa tomar emprestado? E, em segundo lugar, quais são as fontes menos dispendiosas de fundos para a empresa? Além dessas questões, o administrador financeiro precisa decidir exatamente como e onde os recursos devem ser captados. E também cabe ao administrador financeiro a escolha da fonte e do tipo apropriado de recurso que a empresa porventura tomará emprestado. Ou seja, então quem é responsável é quem é o administrador financeiro, que é responsável pelo esse tipo de recurso apropriado, tipo de investimentos que a empresa tem. Então, esse administrador financeiro é o responsável por todas essas tomadas de decisões da empresa. Capital de giro. Capital de giro são os ativos e passivos circulantes de uma empresa. A gestão do capital de giro de uma empresa é uma atividade diária que visa assegurar que a empresa tem recursos suficientes para continuar suas operações e evitar ininterrupções muito caras. Ou seja, a empresa tem que sempre ter esse capital de giro, né? Se a empresa não tiver esse capital de giro, fica difícil a empresa ter algum tipo de produtividade, algum tipo de lucro, né? Então ela tem que ter esse capital para estar sempre girando, ou seja, para estar investindo, fazer investimentos, ou comprar mais produtos, ou para adquirir equipamentos. Então, para isso que serve esse capital de giro. Então, por isso que já falo capital de giro, que é o valor do capital que tem que estar girando, né? Então, ele sempre tem que estar nessa forma, esse capital da empresa. Então, é importante que as empresas tenham esse capital de juros.